Porque a Escritura fala que a propiciação veio do próprio Pai que entregou o seu Filho. 1 João 4,10 fala que a propiciação provém do amor do Pai. 1 João fala muito de amor, e é o capítulo que fala que Deus é amor. 2 versos depois fala que é o amor de Deus que impulsiona Deus a propiciar os pecados. Isto é, aplacar a ira dele mesmo sobre nossos pecados. Ela é a provisão para que o amor pudesse realizar seus propósitos de maneira consoante com sua santidade. E aqui que eu preciso falar de uma palavra que muito mal entendida no mundo e às vezes até no meio da igreja. A ideia de que nós temos paz com Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque Jesus Cristo falou assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então é uma paz diferente do mundo. Como? É bom que a gente trate disso. Como? Porque não é ausência de conflito ou ausência de tribulação. Não é isso. Ausência de conflito para o mundo é paz. Quando eles falam de paz mundial, eles não querem mais guerra. Mas a paz que Jesus Cristo deixa, ela pode e existe mesmo em meio a conflito, mesmo no meio de tribulação. A paz de Deus, que excede todo entendimento, aparece em meio a conflitos. E é bom que eu diga isso, porque as pessoas têm um conceito de paz muito zen. Sabe, eu estou procurando uma igreja porque eu queria assim estar em paz com Deus. Na verdade o que elas querem dizer, eu queria estar em paz com os meus próprias falhas, meus próprios erros. Eu ouvi certa vez um pastor muito sabiamente dizendo assim, que as pessoas vão para a igreja a fim de se encontrar. Aí ele fala assim, você está olhando para o lugar errado, você tem que encontrar outro, não você. Seus olhos são virados para fora, não para dentro. Você não tem que se encontrar, você tem que encontrar Deus. Você não tem que ter paz de espírito, você tem que ter paz com Deus. Em outras palavras, o seu problema não é consigo mesmo. Eu não consigo me perdoar. Claro que consegue. Quero ver Deus te perdoar. Seu padrão de justiça está lá embaixo. O de Deus é inatingível. Seu problema não é consigo mesmo, é com Deus. É com Deus. E a gente precisa dizer isso às pessoas. Dizer que o problema dela é com Deus. E é por isso que a gente precisa falar de uma paz que Jesus Cristo traz, que não é a ausência de preocupação com o mundo, a tal paz de espírito que o pessoal zen se orgulha em ter. Não é uma paz consigo mesmo, que se aquieta com o que tem e faz. Não, a paz de Jesus é com Deus, é estar reconciliado com quem mais importa. É por isso que eu amo aquele texto de 2 Coríntios 5, que fala que nós estamos reconciliados com Deus. Você pode sentar na mesa sem ter vergonha de olhar para Ele e dizer assim, eu vim aqui tomar uma refeição na sua casa. Porque você foi reconciliado com Ele. A ideia de que você foi trazido e não há mais barreira. É uma justiça apaziguadora. Ela traz paz. E como é bom estar em paz com o justo juiz. Eu posso estar com dificuldades com quem quer que seja. Se eu estou em paz com o justo juiz, eu já tenho tranquilidade em minha alma, eu tenho uma vida de descanso e conforto. Por último, e a gente vai terminar com isso. 7ª e última característica, a justiça que honra o Senhor. Uma justiça que honra o Senhor. No final do verso 25, fala que Deus deixou impunes pecados anteriormente cometidos. E aí você se pergunta, se deixou impunes pecados anteriormente cometidos, então Deus fez vista grossa. Só que o texto vai mostrar que Ele não fez vista grossa. O verso 26 vai explicar o que Deus fez. Então olha o verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, isto é, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus não pode simplesmente justificar o ímpio. A Bíblia fala que Deus não inocenta o culpado. Deus não pode simplesmente proferir uma palavra e falar assim, está perdoado, tá bom. Isso seria ir contra quem Ele é. Seria ir contra a sua natureza, o seu caráter. A Bíblia diz que o Senhor tem de reagir contra o pecado com santa indignação. E é importante você entender isso, porque isso dá mais vida à ideia da cruz.
A cruz não é só uma demonstração de quanto Deus te ama, e ele vai lá e fala assim: filho, morre lá por ele, só para eles verem quanto eu amo. Não, é expressão da santa ira de Deus contra o seu pecado, contra as vezes em que eu e você cuspimos na cara do Santo de Israel. É por isso que em Hebreus fala assim que era necessário que derramasse sangue para que houvesse remissão de pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário, está baseado na própria natureza de Deus, no caráter de Deus. Um teólogo chamado John Murray, ele disse que a cruz foi a maneira que Deus demonstrou não só o seu amor, como a sua justiça. É importante isso, vou dizer por quê. Olha só o que ele afirma. Ele está falando de como a expiação, a morte de Cristo na cruz, ela é necessária. Ele vai explicar por que ela é necessária. Ele faz uma pergunta excelente. Por que Deus não podia realizar os propósitos de seu amor para a humanidade pela palavra de seu poder ou pelo decreto de sua vontade? Por que Deus não poderia simplesmente dizer assim: perdoado, está declarado? Aí ele faz uma segunda pergunta. Se dissermos que ele não podia, então a gente está dizendo que ele não tem poder. Se a gente disser que ele podia, mas não quis, a gente está dizendo que ele não é sábio nem bom. Então por que ele não fez assim? E aí esse autor passa a explicar a necessidade de Deus agir em conformidade com o seu caráter. Isto é, Deus não pode negar quem ele é. Por isso que ele, para não ser injusto, ele envia o seu próprio filho para que ele seja justo com o seu filho e misericordioso com você. Eu aprendi isso em aula de teologia. Às vezes meu pai me perguntava assim: filho, Deus foi justo ou misericordioso com você? Aí se eu falasse assim, misericordioso, ele diria: mas e Deus não foi justo? Se eu falasse justo, quer dizer que ele puniu você de acordo com os seus pecados? Eu estava travado em qualquer um das duas respostas. Mas eu aprendi que Deus não é um nem outro, ele é os dois. Ele manifesta a sua justiça na pessoa do seu filho, para que ele derrame da sua graça e misericórdia na sua vida. Assim Deus honra a si mesmo duas vezes. Ele quer ser o justo e o justificador daqueles que o amam, daqueles em quem ele colocou o seu coração, aqueles que têm fé em Jesus. Justo e o justificador. Nessa hora eu preciso lembrar você quão importante é falarmos de um Deus que é justo juiz, mas falar da justificação pela fé como doutrina que traz beleza e não terror à ideia de estarmos perante um justo juiz. Deus é confiável. Deus é alicerce seguro. A razão que deve trazer conforto a nós é que quando Deus exige do seu filho, Ele não mais exige de você. Isso seria ser injusto por exigir pagamento duas vezes. Então não pense que Deus está te castigando. Ele não castiga você. Se Ele fizesse, Ele seria injusto. Ele nunca pede pagamento dos pecados. Nunca. Ele trata você como filho, e filho nunca paga, só recebe a devida disciplina. Quando um filho quebra um vidro da casa do vizinho, o pai não fala assim: vai ter que trabalhar e pagar. O nosso Pai Celestial não faz assim. Ele tira do dinheiro que era para sustentar a sua família e paga. Mas ele fala assim: filho, você vai ter que aprender através de disciplina. Eu queria que você entendesse aqui, eu vou terminar, falando de como a Escritura ela é muito rica. Eu só falei de justificação e só um pouquinho, mas de como Deus nos trata não só como réus agora absolvidos. Deus faz outra coisa lindíssima depois disso, que também é legal, assim como justificação é uma declaração legal, forense, isto é, do judiciário. Deus faz outra coisa que também está no âmbito legal, que é a doutrina da adoção. Deus não só absolve você de suas culpas, Ele chama você para morar na casa dEle. Ele te faz filho. E Ele faz uma coisa incrível com você. Ele coloca você para ser representante de Estado. Você que outrora era inimigo de Estado, agora vai ser embaixador de Cristo. Coisa louca.
Que chefe de Estado que existe nesse mundo que pega um inimigo de Estado dos mais procurados no mundo e fala assim, agora ele vai ser embaixador da nossa nação? Ninguém em sã consciência faria isso. Só Deus. Não é à toa que essa mensagem é chamada de loucura para os gregos. Ela é loucura. Porque Deus pega aqueles que outrora eram réus, né? Que estavam no banco dos réus, e os faz embaixadores. E Deus não muda as regras do jogo. Uma vez que Ele justificou você, você permanece permanentemente justificado por Ele. Eu quero terminar lembrando a você como essa doutrina ela é rica em atributos de Deus. A justiça de Deus, ela é muito bela. Um comentarista que eu li fala que para que Deus descreva essa justiça através da pena de Paulo, ele tem que usar a linguagem de tribunal. A ideia de justificação, ela é forense, linguagem de tribunal. Tem que usar a linguagem de mercado de escravos, a gente falou de redenção. Tem que usar a linguagem do templo, propiciação, para fazer justiça à plenitude do ato da graça de Deus em Cristo Jesus. Essa doutrina é muito preciosa e eu só falei um pouquinho. A minha oração é que você olhe para ela como necessária para a sua vida sempre. E eu tenho aprendido quão importante é me alimentar dessa justiça de Cristo. Quão importante é eu ser confortado por ela. Porque o meu coração, como eu já disse, ele tem a tendência de caminhar rumo a um tratamento legalista com o meu Deus. Mas aí Deus me lembra através da sua palavra que Ele não me trata segundo o meu desempenho. Meu desempenho é pífio em relação ao padrão de Deus. Graças, porém, a Deus que Ele nos recebe em Cristo Jesus.